Oi, gente! Começa agora o Virtuosa, uma atração produzida em Belo Horizonte pela paróquia Nossa Senhora Rainha e que quer falar ao seu coração de mulher. São temas que com certeza você vai gostar de ouvir e de assistir. Hoje nós vamos conversar sobre as relações humanas em tempos de celular. Eu não posso nem perguntar o que mudou depois que esse pequeno aparelho entrou de vez no dia a dia das pessoas, não é mesmo? E para conversar sobre isso, nós vamos receber a querida Patrícia Ragone. No quadro Arquitetura e Decoração, Estela Neto fala sobre cozinha. O que esta parte da casa deve ter para ser funcional e super moderna? Vem comigo, porque o Virtuosa já está no ar. Você é daquelas pessoas que para dormir bem tem que colocar o celular debaixo do travesseiro para não deixar de atender nenhuma mensagem pelo WhatsApp na madrugada? Então você precisa assistir essa matéria aí de hoje. Não temos mais como negar que esse pequeno aparelho se tornou definitivamente uma extensão do nosso corpo. Mas até que ponto ele ajuda ou prejudica as relações humanas? Entre crianças e adolescentes, o aparelho celular vem roubando a cena na convivência familiar. E essa mudança na rotina se tornou ponto de discussão entre pais, filhos e educadores. O que a gente vê hoje no momento de intervalo entre as aulas, né, que é o recreio? Muitas vezes os alunos estão cada um num canto, mandando mensagem para os colegas que estão dentro da mesma escola. Né? Então o menino está mandando uma mensagem para o colega dele que está lá na quadra e ele está próximo da cantina, por exemplo. Então ele perde essa possibilidade de falar no olho a olho. E muitas vezes ele está falando, às vezes, através de mensagem, algo que ele ainda não tem a coragem de falar face a face com o colega. Então, nesse sentido, eu acho que perde um pouco do relacionamento. Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 82% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet pelo celular. Esse pequeno aparelho vem mudando hábitos e relacionamentos nas últimas décadas, e o público fisgado com mais facilidade e maior disponibilidade são os adolescentes. O celular é um aparelho que chega, para atender a questão da exclusividade do ser humano. Então, os adolescentes que passam por uma fase de formação de laços, que estão deixando, na verdade, os laços familiares para estabelecer os laços sociais, encontram no celular uma grande saída, com uma extensão do corpo, para que possam, por trás desse aparelho, conseguir se relacionar, conviver, e até mesmo criar algumas relações no campo virtual. Para Tainara, de 16 anos, ficar sem um aparelho celular seria tarefa difícil, porque é através dele que ela acessa redes sociais, conversa com os amigos, assiste séries, estuda, telefona e até faz contas. Minha vida praticamente toda está dentro dele. Tudo que eu preciso eu tenho. Eu vou no meu celular, qualquer coisa. Até na escola mesmo, calculadora, as coisas mais básicas assim e as mais complicadas também eu uso meu celular. Dentro das escolas e instituições, o fator fundamental para que o mundo virtual não domine o social é a participação dos pais na educação dos filhos, para que o uso do aparelho celular seja saudável e equilibrado. A gente fala que a gente não tem que dar autonomia. A autonomia precisa ser conquistada. Por isso a importância da família também estar muito atenta na qualidade dos relacionamentos nessas redes sociais, e que tipo de pessoas estão conversando com os filhos, com as crianças, com esses adolescentes nas redes sociais, e o tempo gasto
nessas redes sociais. Isso é de fundamental importância. É o que mais tem prejudicado, às vezes, o desempenho acadêmico nas escolas. Por mais importante que o celular tenha se tornado na vida das pessoas, não existe nenhum indício que a comunicação feita através do telefone substitua encontros pessoais, porque nada é tão saudável quanto o toque, tão único quanto um olhar e tão intenso quanto um abraço. Por que será que esse rapazinho chamado celular resolveu morar de vez embaixo do nosso travesseiro? Gente, o que está acontecendo conosco? A gente não vive mais sem celular. E a gente fica meio apavorado quando ele acaba a bateria. Você já percebeu quantas tomadas foram instaladas nos ambientes públicos ultimamente? É impressionante a força que tem tido o tal do celular. Mas o que será que está acontecendo conosco, com as nossas relações? É por isso que nós vamos conversar com ela, a querida Patrícia Ragone, e vamos conversar sobre esse assunto, o bendito do celular. Bem-vinda! Tá boa? Muito Prazer muito obrigada. Licença. Fica à vontade, nós vamos conversar sobre essa encrenquinha aqui. Vamos sim. Patrícia, o que é esse celular na nossa vida? O que está acontecendo com a gente? Conta para nós. Que bichinho que é este, né? Que bichinho que é esse, gente? Pois é, não tem como a gente pensar a vida sem ele. Sim. Mas a questão, a tecnologia ela é neutra. Ela pode ser melhor ou pior. Vai depender muito do significado que você atribui. Porque dependendo do significado, você vai construir um nível de dependência, interdependência ou autonomia de uso. Porque dependendo do jeito que eu enxergo, ele pode me dominar ou eu mesmo vou dominá-lo, né? Ou ele vai se tornar uma boa companhia ou uma péssima companhia. Ou ele vai se tornar algo que te enriqueça ou que te empobreça. Realmente eu me policio, o uso do celular, ele incomoda o meu parceiro, ele reclama bastante e também eu acho ruim se ele ficar tanto tempo no celular. Então, de fato, eu vejo que as pessoas estão realmente no celular o tempo inteiro. É um mal do século, eu mesma me pego passeando na rua, foi assim que você me viu. Então, eu acho que é um mal necessário, esse vício quando você percebe, ele já te pegou, mas eu confesso que é um mau hábito e eu tento me policiar. E como é que você avalia? Como é que tem sido? Como tem chegado essa realidade até você como psicóloga? A primeira coisa, né, é você perceber o vínculo que a pessoa estabeleceu com isso. E se a pessoa é uma pessoa muito carente de vínculos primários, ela se torna, inevitavelmente, presa mais fácil do uso do celular. E essa história de dormir com o celular embaixo do travesseiro e ficar naquela ansiedade de ver quando ele tocar que não pode deixar ele sem atenção? Também é essa ausência Com certeza, isso já seria um sinal patológico da relação estabelecida. Porque, na realidade, né, é como se ele fosse quase que um anexo seu. Sim. Fosse uma parte sua. Né, quando, na realidade, ele tem que ser, né, visto como um acessório e não uma parte integrante à sua vida. A gente acabou que se tornou dependente do celular, né? Então, hoje, tudo é feito no celular, até mesmo coisas de trabalho, a gente comunica pelo celular, então a gente ficou um pouco dependente disso. Então, como é que você acha e como é que você vê que ele tem interferido nas relações? Olha, eu costumo dizer que nós estamos num século que daqui a pouco o produto de luxo é quem consegue viver e se comunicar sem o celular. Porque, na realidade, quem se comunica sem o celular ou com o uso adequado de celular é alguém que não abandonou o desenvolvimento das habilidades sociais reais. Porque as pessoas hoje não estão sabendo se escutar, sabendo falar diretamente umas com as outras. Eu posso, às vezes, no meu ambiente de trabalho, por exemplo, optar por, ao invés de ir na mesa do meu colega fazer um pedido, eu posso passar um WhatsApp para ele. Porque, na realidade, do que eu passo um WhatsApp para ele, eu não tenho que me dar o trabalho de me relacionar com o que poderá vir a ser a reação dele ao meu pedido. E eu
parto do princípio que eu possa usar mais os acessórios, né, do meu objeto do que fazer uma prevenção em relação ao que possa ser a reação dele. E você saber se comunicar com o outro é você estar aberto à arena das paixões, é você poder contemplar nuances de emoções. E que, com certeza, alguém que fica escravo disto vai desconhecer esse mundo. Hoje em dia o povo só fica no celular, sai, nem conversa mais, não tem mais esse negócio. Acho que favorece, mas atrapalha. Então, Ziza, como eu estava te dizendo, eu fico hoje pensando como que os casais que começam a namorar estão muito mais sujeitos ao fenômeno da miopia da paixão. Eu namorei numa época que não existia celular. E, com certeza, entrei também numa cegueira. Ou seja, de pensar que o outro era muito mais do que era, ou de vender uma pseudo-imagem minha também. Isso é muito próprio de início das relações. E próprio da paixão também, Com certeza. Né? Agora, com o celular, isto se multiplica. Meu Deus do porque céu. a cegueira, com os recursos que ele oferece, né, eu posso mandar uma imagem muito mais rebuscada de mim através. Né? Enfim, então é muito mais difícil depois manobrar o efeito descendente da decepção e o reencontro de mim mesma verdadeiramente e do outro que foi tão idealizado para ser quem ele é. Né? Então a gente tem que fazer um cuidado muito grande de uso para a gente poder não perder a si mesmo nem o outro de vista na dimensão da realidade. Ciúmes, desconfianças, dúvidas e até mesmo questão de atenção. O pessoal às vezes dá mais atenção com o telefone, o WhatsApp, do que a própria pessoa que está do lado. Então, assim, está acabando com conversas, diálogos. Isso tudo está acabando por culpa do celular e das redes sociais em si. Inclusive, assim, eu percebo que as mães hoje, os pais hoje, ou os cônjuges, os namorados, as pessoas das relações querem saber muito mais do outro através de uma expiação do que de uma proposta de comunicação mais autêntica. Porque a proposta de comunicação mais autêntica, ela dá muito mais trabalho. Você tem que construir perguntas muito mais inteligentes. Mas não resta dúvida, você ter a senha para saber a respeito do que seu filho pensa, né? Isto é muito menor do que você assentar com ele e perguntar. É claro, é claro. Tá, mesmo sabendo que as respostas nem sempre vêm do tamanho como você quer. Mas os pais se enganam muito achando que vão saber muito mais através de uma expiação do que de uma relação. Dentro de casa, sim. Porque aí cada um fica no seu cantinho fazendo suas coisas. Então devia estar todo mundo junto, integrado. Aí cada um está no seu cantinho. E quando interrompe, se a pessoa está muito intertida, ainda acha ruim. Então essa é a nossa grande dica, hein, gente? Olho no olho. Pai conversando com filho, filho conversando com pai, amigos se olhando e vivendo esse encontro verdadeiro. E etiqueta de uso. Os pais também com bons instrumentos de uso. E também que as famílias também não façam uma campanha contra. Mas que ao adotarem... que seja uma campanha de bem-utilização, né? E que saibam colocar alguns limites. Ótimo. Né? Gente, olha que coisa boa. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada querida. por Obrigada. nos ajudar. Que nós não nos percamos de vista, né, de nós mesmos. Para você que está ligadinho aí no Virtuosa, fica aí que só vai melhorar, tá bom demais. Até já já. Estamos de volta com o Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher. Agora vamos assistir ao quadro Arquitetura e Decoração com Estela Neto. O tema de hoje será cozinha, como montar uma moderna e ao mesmo tempo bem funcional. Olha aí! Olá, tudo bem? Eu sou Estela Neto, arquiteta, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que interessa a todo mundo, cozinha. Vamos começar conversando sobre os eletrodomésticos.
Às vezes você pode achar que é fácil escolher o cooktop, o forno, a geladeira, o micro-ondas. Às vezes você quer ter uma adega, uma cervejeira, enfim. Mas não é não. A escolha dos eletrodomésticos depende muito do projeto e é muito importante que esses eletros sejam escolhidos juntinho da marcenaria, do desenho das bancadas. Existe uma complexidade entre todos esses elementos e eles precisam encaixar perfeitamente. Eu vou te dar algumas dicas para você pensar a respeito e ver como que pode fazer na sua casa. Eu gosto muito da ideia de um cooktop, que é esse tipo de fogão. Ele não tem forno, ele é na bancada, então ele fica numa altura confortável para você e você pode desmembrar a parte do fogão com a quantidade de trempes que você quiser do forno. O forno, quando ele é embutido, é muito interessante a gente pensar em fazer uma torre de fornos. Você pode colocar ali forno elétrico, você pode colocar micro-ondas, se você tiver um outro forninho a gás. É legal concentrar essa área de assar toda junta. E eu também indico embaixo desses fornos você colocar uma gavetona para travessas, para formas, de uma maneira que fique muito fácil. Você vai assar um pão de queijo, já abaixa, pega a sua travessa de assar, a sua assadeira, já prepara ali e já coloca no forno. Fica tudo mais funcional, mais prático. Uma outra coisa super importante na hora de projetar a sua cozinha é pensar quais são os melhores revestimentos para ela. Não dá para achar que você vai numa marmoraria e vai resolver isso rapidinho numa loja de acabamentos. Não, esses revestimentos precisam ser escolhidos a dedo. Aqui nesse projeto eu usei uma pedra sintética que chama Nanoglass. Por quê? Esse Nanoglass, ele é uma superfície muito branca que você consegue limpar com muita facilidade e que não tem problema com panela quente. E ao mesmo tempo te libera daquela eterna solução do granito para a bancada de cozinha. É feia, é ruim? Claro que não, mas às vezes você quer uma solução diferente, uma estética diferente. Então, essas pedras sintéticas que são resistentes ao calor, nem todas são, elas podem sim e devem ser usadas em bancada de cozinha. Na sua casa, você vai ter uma diversidade enorme de possibilidades. Os granitos, as pedras sintéticas como o Nanoglass, como o Tenat, como o Silestone, como o Neolite, como o Decton. Existem muitas marcas. Não vai só naquela solução que você já conhece há tanto tempo. Pensa um pouquinho mais, pesquisa um pouquinho mais no mercado. Assim você vai ter uma cozinha moderna, eficiente e linda. E bom, como a gente grava esse programa aqui em Minas, eu sei que lugar de mineiro é na cozinha. Então todo mineiro capricha muito por aqui. E você, sua cozinha é importante? Então investe nela. Pesquisa, olha com cuidado, porque além de ser um lugar que você usa muito, é também um lugar que você convive em família. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que sirvam, que inspirem vocês e a gente se vê no próximo encontro. Até mais! Ontem foi aniversário de uma amiga minha. Era 00:09 quando eu me lembrei. E aí eu pensei, manda uma mensagem ou telefono? Manda uma mensagem ou telefono? Bom, 9 minutos atrasada é melhor telefonar. Então eu liguei. 00:09 ela me disse, Fernandes! E a gente fez aquela festa no telefone. E eu dei parabéns. Ela me disse, deixa eu te contar uma coisa, que você foi a única pessoa que me telefonou hoje. E eu disse para ela, em tempos de WhatsApp, uma ligação é um buquê de flores. E eu fiquei pensando depois, a gente papeou um tempo no telefone e eu fiquei pensando na coragem que a gente tem ultimamente de dizer as coisas diretamente, de se relacionar olho no olho diretamente, ou a gente sempre prefere mensagens. E eu digo sempre, o digital é prático, mas não é confiável. Não é 100% confiável. Então, quando você quiser dizer alguma coisa mesmo para alguém, ou quando você quiser ouvir algo de alguém mesmo, confia muito mais naquela intuição que a gente só tem através da pupila, olho no olho. E essa é uma relação completamente impagável e indispensável. Para quem hoje você gostaria de telefonar? Para ser de verdade mesmo.
com vida livre, porque você merece vida livre. Vai pensando aí. Todo mundo sabe que eu não sei fingir com uma cara de feliz, pra dizer as mesmas coisas sempre que todo mundo diz. Todo mundo sabe o que é certo, eu ainda erro até demais. Sigo uma estrada tão deserta, poucas vezes sei o que é ter paz. De consciência, de vida livre, sem conveniência pra se ter mais. De consciência, de vida livre, sem conveniência pra se ter mais. Todo mundo sabe o tempo é curto pra gastar com que não vale mais. Chorar pelo passado não ajuda, o futuro só existe se o presente faz. Todo mundo vê, não é seguro. Construir na areia é um sonho bom, na rocha se esconde a força dessa vida. A verdade construída é um cais, um chão. De consciência, de vida livre, sem conveniência pra se ter mais. De consciência, de vida livre, sem conveniência pra se ter mais. De consciência, de vida livre, sem conveniência pra se ter mais. De consciência, de vida livre, sem conveniência pra se ter mais. E o Virtuosa volta semana que vem, que conta com você mais uma vez. Não perde não. Um beijo, gente. Fica com Deus.